Capítulo 7. O inesperado. 5 anos se passaram. Marcos orgulhava-se da bela casa em que moravam. Certo dia, ao levantar-se, cedo ainda, abriu a janela e olhou rapidamente o bonito jardim que circundava sua moradia. Preparou-se para ir trabalhar e foi pegar sua maleta no escritório, que era a parte da casa que mais lhe agradava, mobiliado com gosto, tendo alguns objetos de arte e muitos adornos. Mara veio ao seu encontro para despedir-se, como fazia todas as manhãs. Meu bem, disse ela sorrindo, vou com Paula e o corretor hoje à tarde ver os terrenos no Morumbi. Comprando um bom terreno, daqui a 2 anos poderemos construir uma linda mansão com piscina e quadra de tênis. Será que seus pais não ficarão aborrecidos por vendermos e mudarmos essa casa? Afinal, foi o presente deles. Ora, Marcos, para nos instalarmos em outra melhor? Claro que não, mamãe vai adorar. Você já vai, querido? Está na hora. 2 lindas crianças entraram gritando e pularam no pescoço de Marcos. Era Isabela e Rodrigo, seus filhos de 4 anos e 2 anos e meio. Tchau, papai. Tchau, papai. Traga balas para mim. Marcos, após beijá-los, se dirigiu à garagem onde a empregada lhe abriu o portão. Entrou no carro esporte último tipo e rumou para sua clínica. Ia sempre pela manhã ao hospital, onde era pediatra de clientes abastados, e à tarde dava consultas no seu consultório, situado numa pequena clínica ao lado do hospital. Naquele dia ia passar primeiramente em seu consultório para ver um sobrinho que estava adoentado. Marcos gostava e se orgulhava de seu consultório e da elegante clínica, onde era sócio com mais 3 médicos de renome. Naquele dia estava pensativo, dirigiu devagar, recordando o sonho que teve com sua avó. A ocorrência se repetia há alguns meses. Sonhava com ela e os sonhos eram parecidos. Dona Carme estava sempre muito bonita, abraçava-o, beijava-o e interrogava. Que fez você, meu neto, dos livros que tanto queria ler e suas crianças pobres? Ao parar no semáforo, passou a mão na cabeça e ali estava a pequena cicatriz da operação material que não conseguira curá-lo. O espiritismo fora esquecido e sua cura espiritual se tornara assunto proibido. Para seus novos amigos nunca esteve doente. Esqueceram-se seus familiares e ele de sua estranha cura. Que será que minha avó quer me dizer nesses estranhos sonhos? Sua avó morrera há 2 anos e não falavam dela, nem dela se lembravam, nem ele mesmo sabia por que tinha esses sonhos. Ora, sonhos? Lembranças do que lera nos livros espíritas vieram-lhe à mente, e sonhar com os mortos da carne, mas vivos em espírito, pode ser encontro com eles. Porque, quando dormimos, o espírito fica mais livre, podendo ter encontros e conversar com os que partiram primeiro para o plano espiritual. Será que me encontrei com minha avó? Marcos balbuciou como sempre fazia quando estava preocupado. Mara ria sempre, dizendo que falava sozinho. Mas esse era um dos seus costumes que não podia evitar. Livros? Aos poucos foi desinteressando-se dos livros que ficaram na parte oculta da estante, sendo que agora nem os via mais. Mara certamente dera fim neles, pois ela não gostava nem de vê-los. Os livros foram esquecidos, vovó. Para que se casassem logo, os pais de Mara deram a eles aquela bela casa com jardim, e aos poucos foram decorando-a. Mara levara seu carro, porém o que ganhava não dava para sustentar o luxo a que a moça estava acostumada. E assim passou a trabalhar mais. Amava o emprego no hospital do governo, atendendo com carinho as crianças pobres das enfermarias. Continuava também com o emprego no hospital particular, onde estava até então. Nessa ocasião, surgiu uma vaga na clínica onde trabalhava. Foi um primo de seu sogro que o indicou. Meu bem, lembrava-se da voz suave da esposa, que a usava sempre quando queria algo. Você não pode perder essa oportunidade. Necessitamos de tantas coisas, pois nossa casa está vazia e envergonho-me de receber visitas. Como se recusa a ganhar mais? Temos Isabela e teremos outros filhos. Pense em nós, em nosso bem-estar. Ganhar mais é sua obrigação.
Tenho me privado, desde que me casei, de tantas coisas. Depois, meu bem, quando tiver seu trabalho reconhecido e ganhar muito melhor, poderá clinicar gratuitamente para um orfanato. Não é uma boa ideia? Você cuidará de crianças pobres e abandonadas. Conversaram muito e ele se deixou convencer. Não abandonaria suas crianças pobres, só as deixaria por uns tempos, visto que cuidaria delas no futuro. Arrumaria sua vida primeiro, dando conforto aos seus, e depois iria cuidar de alguns orfanatos. Agora já ganhava bem, mas gastavam muito. A casa estava decorada, embora já se tornara pequena. Tinham 2 carros, mas Mara queria um motorista. As crianças tinham tudo o que queriam. Viajavam todas as férias, porém Mara sonhava com viagens ao exterior. Agora, sonhava com uma casa nova e compras de imóveis para garantir o futuro. Chegou à clínica, foi logo ver o sobrinho. Roseli esperava-o. Como está grande! Exclamou ao ver o garoto. Cresceu sim, há tempo que você não o vê, respondeu a cunhada. Via pouco sua família. Roseli se casara com Tárcio e eles se davam muito bem. Seu irmão tinha um bom emprego. Eles moravam perto de seus pais, que estavam bem, sua mãe aposentara-se e ajudava o marido na padaria. Atendia os sobrinhos quando necessitavam, de graça. Era somente isso que fazia para seus familiares, o que, para Mara, era o suficiente. Marcos respondeu à cunhada, desculpando-se. Sabe como é, morar longe dificulta as visitas. Depois, como você sabe, trabalho demais. Seus pais sentem falta de vocês, principalmente Dona Adelaide, que quase não vê os netos. Vamos lá no domingo. Visitava um pouco os pais, e eles também raramente iam à sua casa, assim quase não via seus irmãos. Quando casou, insistia com seus pais para visitá-los, mas Mara os tratava com frieza e por isso discutiam. Como não gostava de brigar com a esposa, não mais os chamou. Quando alguém de sua família os chamava para ir visitá-los, respondia sempre: No domingo iremos. Mas no domingo, Mara sempre organizava programas ou passeios com as amizades novas que julgava importantes. Marcos, dizia Mara, devemos nos relacionar e ter amizades com seus sócios da clínica. É tão bom conviver com pessoas importantes. Examinou o sobrinho, pensando na esposa, parecia que havia ali. O que você tem, Marcos? Indagou Roseli. Parece preocupado. Não tenho nada, estou bem. Dê a ele estes remédios que logo estará bem. É uma simples amigdalite. Roseli se despediu, agradecendo. Marcos tomou um café e pensou nos pais. Domingo, iremos lá. Preciso avisar Mara logo, antes que arrume um compromisso. Lembrou-se do café de sua mãe. Ninguém fazia igual, nem tão gostoso. Recordou-se do irmão Tárcio, sempre o ofendera, pegava suas coisas e ele, sempre paciente, desculpava-o. Gostava do irmão e havia tanto tempo não o via. Bem, vou ao hospital. As recordações acompanhavam-no naquela manhã. Lembrou-se de sua infância no apartamento pequeno, mas tranquilo, de sua juventude sempre com pouco dinheiro, porém feliz, dos seus estudos, dos amigos e colegas. Como estará Romeu? Tivera notícias dele havia muito tempo. Viera dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e clinicava, adquirindo fama na sua especialidade. Ao entrar no hospital, lembrou-se do outro, o do governo, e das suas enfermarias. Comparou os clientes. Ali, crianças abastadas, no outro, as pobres que ele abandonara. Pobres crianças, exclamou. Que disse, doutor? Perguntou sua assistente. Nada, nada. Hoje estou saudoso, estranho e pensativo. Isso não é bom. Vamos ao trabalho. Examinou seu primeiro paciente. Ao sair do quarto deveria, como de costume, entrar no outro, porém rumou para a cantina, deixando sua assistente a esperá-lo. Um café. Marcos caiu. A moça da cantina tentou ampará-lo e, não conseguindo, gritou por socorro.
Marcos sentiu uma tremenda dor no peito e na cabeça, e sentiu tudo sumir. Apenas percebia com dificuldade a movimentação exterior, os gritos da moça, enfermeiros e médicos se aproximando. Depois, nada mais viu. Sentiu que acordava, mas um acordar estranho. Tentou raciocinar e entender onde estava. Não conseguia se mexer. Percebeu que respirava com a ajuda de aparelhos. Escutou. O Dr. Marcos sofreu um derrame cerebral violento. Quase morreu. Tentou novamente se mexer, mas não conseguiu. Tinha as pálpebras semiabertas e pôde observar onde se encontrava. Reconheceu a UTI do hospital e estava em um dos seus leitos. Ao seu lado permaneciam sua mãe e Mara, abatidas, preocupadas e chorosas. Se viver, Dona Adelaide, ficará com sequelas, comentou Mara baixinho. Os médicos me disseram. Está vivo devido aos aparelhos e porque teve o derrame aqui no hospital. Confiemos, filha. Ele é tão moço. E não sentia nada? Não se queixava? Não, parecia tão bem. É uma desgraça. Planejávamos construir uma casa no Morumbi, estava tão entusiasmado. Calaram-se. Marcos pôde escutar e sentir os aparelhos. Teve vontade de gritar. Esforçou-se, entretanto não conseguiu mexer nenhum músculo. Desesperou-se e teve vontade de chorar. Sentiu as lágrimas saírem de seus olhos e a mão de sua mãe acariciando-lhe o rosto. Parece que chora, observou Dona Adelaide. Está em estado de coma. Bobagem, nada vê nem ouve. A mãe pegou um lenço, enxugou o rosto de Marcos e fechou suas pálpebras. O desespero de Marcos aumentou e ele nada mais viu, ficando na escuridão, e naquele silêncio somente escutava os aparelhos. As duas se calaram ou foram embora, pensou. Ficou sozinho com seus pensamentos. Lembrou-se dos filhos, amava-os tanto e eram tão pequenos. Isabela, a mais velha, parecida com Mara, era uma boneca, cheia de vivacidade e encanto. Rodrigo era esperto, muito inteligente, forte e robusto. Queria ter mais filhos, Mara não. Dois é bom, repetia ela, temos um casal. Ali, imóvel, sem saber o que lhe ocorria, sentiu falta deles, porém quase não tinha tempo para os seus. Quem cuidava deles eram sempre as babás. Atualmente, Madalena, uma senhora, era quem tomava conta deles. Mara não tinha paciência e saía muito. Ela tinha muitas amigas e estava sempre organizando chás e jogos. Marcos, por sua vez, brincava pouco com eles, pois estava sempre trabalhando ou cansado, e os filhos cresciam rápido. Mas e agora? O que seria deles? Eram tão pequenos para ficar sem o pai. Às vezes, sentia que dormia ou ficava numa estranha sonolência e via vultos estranhos, que lhe pediam para ter calma e confiança. Parecia escutar a voz carinhosa de sua avó a pedir-lhe que se arrependesse de seus erros e orasse. Mas não orava. E quando saía dessa estranha modorra, tentava se mexer, mas nenhum músculo lhe obedecia. Esforçou-se tanto que conseguiu abrir um pouquinho as pálpebras e, com alívio, conseguiu ver alguma coisa saindo do escuro. Assim, pôde ver as rápidas visitas de amigos e parentes, e ouvir os comentários em voz baixa, que eram sempre os mesmos. Coitado, tão moço! Como foi acontecer-lhe isso? Será que morrerá? Desesperado, tentava reagir e encontrar uma solução. Sou jovem, pensava aflito. Sou jovem, tenho 32 anos, não quero morrer. Pense em algo para me salvar, quero viver. Lembrou-se então da outra vez que rogou por sua vida a Deus. Pediu, prometeu que se vivesse ia ser bom, dedicar-se aos pobres e doentes. Recordou-se da palestra que escutara no centro espírita. Se não forem gratos, como pedir nova graça? Que fiz, meu Deus, da vida que me deste? Mas não quero morrer agora. Tenho filhos, necessito criá-los. Não é justo morrer agora. Novamente a modorra e os vultos e vozes a pedir-lhe calma. Não queria ter calma, não queria entender nem apelar a Deus, porque ele não estava sendo justo. Era ele um médico, um ser útil.
A lembrança de sua avó veio-lhe forte à mente. Dona Carmen, sempre tão boa. Ah, se ela estivesse aqui, certamente me levaria a um centro espírita e me salvaria. Por que ninguém se lembra disso? Se sarei lá uma vez, vou me curar de novo. Por que não pensam nisso? Esqueceram-se todos? Ah, também esqueci. Participei desse esquecimento. Nem quando Rui, meu grande amigo, estava com câncer, falei a ele. Guardamos o segredo, como se nos envergonhássemos de minha cura no centro espírita. Havia muito tempo, ninguém falava mais sobre isso. A culpa é minha. Vovó, vovó, é a senhora que está aqui? Meu Deus, que fiz a senhora, vovó? Pensava, pensava, parecia rever os fatos, lugares e pessoas. Às vezes, desesperado, tentava se mexer, mas não conseguia. Minha avó, que saudade! Foi a senhora quem descobriu aquele lugar que me curou. Foi a senhora quem arrumou tudo para me levar. E o dinheiro? Gastar em viagens e hospedagens. Nunca soube, nem perguntei como arranjar o dinheiro. Se a senhora estivesse aqui, me levaria de novo. Mas já morreu. Dona Carmen ficara doente, acamada 1 ano e 5 meses. Marcos foi poucas vezes vê-la e essas visitas foram muito rápidas. Não quis tratar dela, por não ser doença de sua especialidade. Ingrato, ingrato que fui. Perdão, vovó, perdão. Poderia ter levado a senhora ao Santuário Espiritual Ramatiz para ser curada. Não tive tempo. Tempo? Não quis. Ia me dar trabalho. Não a ajudei nem com dinheiro. Não sobrava do nosso supérfluo. Porém, sei com certeza que, se estivesse aqui, lembrar-se-ia e me levaria até lá. Agora, ninguém lembra e quero tanto ir. Sinto que lá sararia novamente. Capítulo 8. Pesadelo. Esforçou-se para não chorar, porque não queria que lhe fechassem as pálpebras novamente. Não sabia nem calculava o tempo que estava daquele modo. Desesperava-se, acalmava-se, pensava e pensava. Tentou se mexer novamente e nada. Começou a sentir frio, sentia-se gelar e parou de ouvir sua respiração. Apavorou-se ao ouvir. Morreu! Meu Deus, Dr. Marcos morreu! Exclamou uma enfermeira, olhando-o aflita. Não, não! Marcos tentou desesperadamente gritar. Está louca? Não morri! Sentiu que desligavam os aparelhos e, para seu espanto, continuou a respirar. Viu muitas pessoas a seu lado, inclusive o Dr. Ernesto a examiná-lo. Acabou. É sempre triste não poder salvar um amigo e colega. Meu Deus! Marcos pensou desesperado. Que faço? Enlouqueceram todos. Estarei sonhando? Não morri. Tive algum ataque e penso que estou morto. Mas sabia que não estava tendo ataque nenhum e que o Dr. Ernesto não se enganaria, porque o eletroencefalograma não se engana e os aparelhos foram desligados. O que aconteceu então? O que aconteceu? Saíram todos, ficou só. Marcos tentou calcular o tempo, mas não conseguiu. Aproximaram-se dele 2 enfermeiros e levaram-no para outro local. Não conhecia a sala onde foi deitado numa mesa, mas compreendeu que era a parte do hospital onde preparavam os cadáveres. Foi despido. Colocaram-lhe roupas, um terno de que gostava muito e camisa de seda. Os enfermeiros conversavam animados, por estarem acostumados com o trabalho. Marcos, nervoso, sem poder fazer nada para chamar-lhes a atenção, para demonstrar-lhes que não estava morto, apenas os escutava. Comentavam sobre o futebol do dia anterior. Pentearam seus cabelos, fecharam-lhe a boca com esparadrapo, deixando os olhos, para seu alívio, como estavam, semiabertos. Pronto, mais um pronto. Tem mais hoje? 3. Bonitão este, não? E a esposa, uma gata, elegante. Todos morrem, meu caro. Se morrem, deixemo-lo aí, logo virão buscá-lo. Colocaram-no em outro lugar. Marcos achou que era em outro leito e sentia muito frio e sede. Fecharam a tampa e então compreendeu que estava numa urna mortuária.
Nada mais enxergando, na escuridão, desesperou-se, tentou gritar e se apavorou. Ai de mim, estou num caixão, irão me enterrar vivo. Sentiu ser transportado. Levam-me a outro lugar. Engraçado, estou respirando normalmente. Observação: a desencarnação procede de várias formas. Podemos dizer que é uma colheita, a reação da ação da vivência encarnada. Para muitos é um sono tranquilo e despertar maravilhoso, para outros um pesadelo de que lhes parece não mais acordar. Não sendo iguais, cada um tem a desencarnação que fez por merecer. Pareceu-lhe que muitas horas se passaram, e não poucos minutos. Sentiu que o colocaram no lugar e a tampa foi aberta. Percebeu um cheiro forte de flores e escutou uma choradeira. Confuso, notou pessoas colocarem mais flores em sua volta e, mais aliviado, viu Mara. Ela saberá que não morri. Decepcionou-se. Mara, chorosa, beijou-lhe a face. Meu Marcos, por que morreu? Viu seus pais e seus irmãos chorando à sua volta, e também amigos, conhecidos e colegas. Sua mãe chorava e gritava: Meu Deus, por quê? Não o meu filho, tão jovem, por que não me levou no seu lugar? Foi amparada por parentes, viu seu pai, que se aproximou quieto e silencioso, como sempre fora. Mara sentou-se ao lado do caixão e Marcos achou-a linda num vestido preto e branco. Chorava o tempo todo e era consolado pelas pessoas, amigos e parentes. Suspirava, reclamando. Era tão moço, nos amávamos tanto, fomos tão felizes, o que vai ser de mim agora? Como viverei? E eu, sem vocês, não penso no que vai ser de mim? Marcos indagava aflito. Por que será que penso sempre neles? E eu, o que faço aqui? Num puxão, foi-lhe tirado o esparadrapo da boca, mas não sentiu dor. Só o frio o incomodava. Era um frio terrível. Que frio, se pudesse, bateria os dentes, pensou aflito. Sem nada poder fazer, porque não conseguia fazer nada, nem sabia como agir, ficou prestando atenção nos comentários. Para todos, ele era jovem, bom, bonito, etc. Quando alguém orava por ele, sentia-se melhor e via vultos que lhe pediam para ter calma e confiança. Não quero calma, nem confiança. Necessito sair daqui ou irão me enterrar. Quero acordar desse pesadelo. Num ai que dó, exclamado por um dos presentes, viu a babá com seus filhos. Isabela, séria, depositou um beijo na sua face e Rodrigo ficou no colo de Madalena. Não quero, gritou o caçula. Papai está frio e quieto. Quero ir para casa. Começou a chorar alto. É melhor levá-los, pediu Dona Adelaide. São tão pequenos, não irão entender. Muitas exclamações. Tão pequenos sem o pai, coitados, tão lindos. Leve-os, Dona Madalena. Cuide deles para mim, por favor. Mara rugou sentida e começou a chorar alto. Marcos escutou muitos choros. Que choradeira! Meus filhos foram embora. É a última vez que os vejo. Será que não acorda desse pesadelo? Nunca vi sonho durar tanto. O que está acontecendo comigo? Por que não consigo demonstrar que estou vivo? Dona Adelaide, ele está com os olhos semiabertos. É tão feio. Escutou o infeliz comentário e sentiu a mão de sua mãe acariciando seu rosto, dizendo-lhe: Marcos, feche os olhos. Feche-os, meu filho. Observação: na espiritualidade não se segue regra geral. Nem todos os cadáveres com os olhos semiabertos passam pelo que aconteceu com o personagem da história. Os dedos de Dona Adelaide forçaram-lhe as pálpebras e o escuro novamente se fez. O escuro não, meu Deus. Que hora faleceu? Reconheceu a voz do Dr. Marcondes. Sem saber o porquê, manteve a atenção somente na voz do seu ex-professor, pois sentia que ele, depois da pergunta, não falava, mas pensava, orava e, com isso, foi se sentindo mais aliviado e até acompanhou sua oração. Deus, meu Pai, permita que seus bons espíritos ajudem a este irmão. Fazei com que ele possa ser desligado da matéria e possa reconhecer seu estado de desencarnado. Ajudem-no, bons espíritos.
Socorro-no nesta hora em que tanto necessita. Marcos, calma, paciência, aceite o auxílio que amigos querem lhe dar. Seja humilde, procure ter paz e não se revolte. Marcos acalmou-se. A oração sincera o ajudou muito, por isso pôde ver vultos novamente. E um deles pegou-o pela mão e deu-lhe um puxão, que o fez sentar-se. Abriu rápido os olhos, alegrou-se por poder abri-los. Enxergar foi um alívio, porque não tolerava mais ficar na escuridão. Viu então que estava numa sala cheia de pessoas, flores e reconheceu seus familiares. Novamente outro puxão, e ficou de pé ao lado de uma grande vela. Observação: com o pedido sincero que o Dr. Marcondes fez pelo amigo em oração, uma equipe de socorrista desligou Marcos, espírito, do corpo morto. Às vezes, muitos imprudentes ficam unidos ao corpo e sentem o sepultamento. Orar com fé pelo desencarnado é de muita ajuda. Se Marcos orasse, teria sido socorrido. A oração é uma das maiores forças de que dispomos a nosso favor e a de outros. Infelizmente, Marcos pôde ser somente desligado e não socorrido. Sentindo-se tonto, confuso e fraco, sentou-se numa cadeira vazia. Que sufoco! Ainda bem que vejo, expressou devagar. Ninguém o olhou e teve a impressão de que nem o escutaram. Tonto, parecia que tudo girava. Sentia muito frio e um tremendo mal-estar. Observação: sem saber que desencarnara, ficou sentindo as sensações do corpo físico. Ficou quieto e, minutos após, um senhor chegou perto da cadeira em que estava sentado, com a intenção de sentar-se. Marcos se levantou e o homem sentou. Que mal educado! Quase que senta em cima de mim. Será que não enxerga? Arrastando-se, sentiu os membros duros e frios e saiu da sala. Aproximou-se de um vitrô e respirou o ar puro, que lhe fez bem e assim sentiu-se menos tonto. O cheiro das flores me faz mal. Ali ficou encostado, escutando as conversas. Comentavam sobre tudo: futebol, doenças, mortes, cozinha, costura, festas, escândalos, etc. Começaram a orar alto e Marcos tentou acompanhar e orar também, pois se sentia atordoado, mas ficou olhando as pessoas, tentando entender o que fazia ele ali. As pessoas foram saindo. Fecharam o caixão, pobrezinho, vai ficar tão sozinho, falou alguém ao seu lado. A voz era sentida. Marcos se comoveu e as lágrimas caíram pelo seu rosto. Ficou vendo as pessoas passarem, algumas de cabeça baixa, mas todas em silêncio. Se conversavam, era baixinho. Que descanse em paz. Coitado, que a terra lhe seja leve. É tão triste. Que Deus o ajude a reconhecer seu estado de desencarnado. Era a voz do Dr. Marcondes e essa frase pareceu a Marcos que era dirigida a ele. Pensou nela por um instante, sem contudo entendê-la. Saíram todos. Marcos, arrastando-se com dificuldade, foi atrás. Não podia se aproximar demais. Havia muitas pessoas e uma senhora quase lhe passou por cima. Parece que não me veem. Que lugar é este? Será um cemitério? As pessoas foram saindo, indo embora. Marcos, vendo seus pais abraçados a Mara, quis se aproximar e abraçá-la também, mas não teve tempo, porque eles saíram com as outras pessoas indo embora também. Ficou sozinho, aproximou-se do lugar em que estavam seus pais com Mara. Que é isto? Parece um túmulo. Mais confuso ainda, caminhou de volta à sala onde esteve, mas agora estava vazia. Sentindo-se tremendamente só, sentou-se numa cadeira e chorou alto. Lágrimas abundantes molharam-lhe o rosto. Todavia o choro lhe fez bem, aliviando-o, e assim sentiu-se melhor. Outras pessoas começaram a entrar na sala e eram indivíduos estranhos, a maioria chorando. Marcos escutou em tom zombeteiro. Mais um que morre. Levantou-se e saiu, pois sentia muito frio e um mal-estar que o incomodava muito. Andando com dificuldade, pois todo o corpo doía e as pernas pareciam-lhe pesadas.
Procurou um lugar para sentar-se e viu uma torneira aberta. Aproximou-se, sedento. A água parecia cristalina e fresca, e com dificuldade, com as mãos pegou um pouco d'água, sem entretanto matar a sede, pois somente a amenizou. Sentindo-se muito cansado, sentou-se num degrau no chão. Esta roupa me incomoda. Não sei por que estou vestido assim, com um terno novo, camisa de seda e gravata italiana. O que estarei fazendo aqui? Por que será que não acordo desse pesadelo? Será que tudo isso é um sonho? Não é sonho, você morreu mesmo. É bem granfino, rapaz. Oh, idiota, observe bem, você está morto, mortinho. Calma, rapazes. O granfino parece guardado, pois não podemos nos aproximar, senão iríamos pegá-lo e nos divertir muito. Você está morto, é defunto. Uma turma de mal-encarados, a alguns metros dele, zombava e ria. Marcos olhou-os bem, não os conhecia. Estavam vestidos de forma estranha, maltrapilhos, sujos, e as mulheres muito enfeitadas, com expressões obeteiras, divertiam-se vendo-o ali perturbado e temeroso. Marcos apavorou-se e rugou baixo. O que faço? Devem ser bandidos e da pior espécie. Devo chamar a polícia. Que polícia? Riu um deles, que estava com um rolo grande de pau nas mãos. Observação: espíritos ociosos, maus, normalmente se agrupam, alguns fazendo maldades, outros divertindo-se. Mesmo sendo maus, aqueles que têm conhecimento podem plasmar qualquer objeto. É comum vê-los com armas e objetos de tortura. Nenhum guarda o vê. Você, beleza, morreu. O almofadinha covarde tem medo? Se não fosse essa luz a protegê-lo. Socorro, socorro! Eles riram mais alto, achando graça e se divertindo com a aflição dele. Lá vem ele! Exclamou um deles, e nisso correram todos, um em cada direção. Marcos olhou, não viu ninguém que pudesse ter posto os malfeitores em fuga. Já que não acordo desse estranho pesadelo, vou embora. Que loucura!